Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é que aprendemos com os rankings das escolas? Foram divulgados os rankings das escolas. O ensino privado continua a apresentar melhores resultados. Malditos rankings que não interessam a ninguém. E que dizem os rankings das escolas? Os rankings das escolas não interessam a ninguém. São malditos. Os próprios ministérios da educação desses países concluírem que os rankings de escola promovem valores anti-educativos, promovem uma competição pouco saudável entre as escolas. Está a chegar ao fim mais um ano letivo e esta sexta-feira ficámos a conhecer os rankings das escolas. Serão estes dados malditos, como disse o ex-ministro da Educação João Costa? Promovem valores anti-educativos, como se queixava a FENPROF? Estes dados das escolas são divulgados todos os anos desde 2001. O que é que aprendemos com eles? Faz sentido ordenar as escolas do país pelas notas conseguidas nos exames nacionais? Vou falar com Nuno Crato, Ministro da Educação entre 2011 e 2015, também professor de Matemática e Estatística da Universidade de Lisboa e Presidente da Iniciativa Educação. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 12 de julho. Professor Nuno Crato, bem-vindo. Muito obrigado. Passaram 23 anos desde que os rankings das escolas são divulgados. O que é que aprendemos com estes números? Aprendemos muitas coisas. Umas pessoas aprenderam umas coisas, outras. Mas aprendemos que é importante que estes dados sejam divulgados e é importante que os dados sejam divulgados atempadamente. Deixe-me voltar um pouco atrás pelo seguinte. A pergunta, eu não quero ser ofensivo de forma alguma, mas a pergunta de certo modo está viciada, porque estamos a falar de rankings. Ora, o que está em causa não são rankings, não são ordenações de escolas. O que está em causa é o direito que as pessoas têm de conhecerem os resultados médios das escolas. Esse é o problema que está em causa. E durante muitos anos, até 2001, salvo erro, portanto estava-me a dizer isso, até 2001. Foi desde 2001, Estado, sim. Foi o primeiro ano, não foi? Sim. Ora, durante muitos anos o Estado não divulgava os resultados das escolas, porque achava que não se deviam divulgar, que isso eram coisas que as pessoas não tinham o direito de saber, que podiam ser mal aproveitados, etc. Que é um argumento que é um argumento um bocadinho ditatorial, eu vivi ainda um pouco no tempo de Salazar e, portanto, lembro-me disso. É o argumento de que o povo é estúpido, é melhor manter o povo ignorante. E, portanto, os dados não deviam ser divulgados. Entretanto, houve uma reação de várias pessoas, jornalistas, fazedores de opinião, portanto, pessoas conhecidas e de instituições que disseram, não, desculpe, há uma lei, que é a lei da disponibilização dos dados administrativos, que diz que os dados que estão na posse do Estado, desde que não sejam de segurança nacional e que não sejam confidenciais, têm de ser divulgados. Portanto, qualquer pessoa ou um jornalista pode pedir a divulgação dos dados. E assim foi. E a partir daí os dados foram divulgados. Só que há pessoas que não gostam que os dados sejam divulgados e outras que gostam que os dados sejam divulgados. Eu sou daqueles que gostam que os dados sejam divulgados e que acho que é um direito do público conhecer o que se passa nas escolas. Como é um direito de saber qual é a duração média das listas de espera nos hospitais públicos. Temos o direito de saber. Eu acho que a pergunta aqui também é o que é que depois fizemos com esses dados? Fizemos pouco. Eu acho que fizemos pouco. Mas alguma coisa fizemos, porque mal apareceram os dados das escolas, portanto, mal apareceram os resultados, perceberam-se várias coisas. Uma das coisas que se perceberam é que havia escolas que tinham bons resultados e que eram de meios favorecidos, e escolas que tinham os mesmos bons resultados e eram de meios mais desfavorecidos. E que havia escolas com resultados maus, ou com resultados menos bons, tanto em ambientes favorecidos como em ambientes desfavorecidos. Ou seja, imediatamente se verificou uma coisa, é que não é uma fatalidade. Os problemas da educação não são uma fatalidade. São algo em que a escola tem um papel. E, portanto, a divulgação destes resultados vem mostrar que há um papel da escola. E veio trazer uma outra coisa muito importante. Veio trazer como que uma vigilância, no bom sentido, sobre esses resultados.
as famílias, os pais, os professores ficaram a saber mais ou menos o que é que se passava com a sua escola. E passaram a exigir mais da escola, o que é natural. E, portanto, eu acho que isto é tudo muito saudável. O que se passou, entretanto, foi que, sobretudo nos últimos anos, estes dados foram... Bem, passaram-se duas coisas. A primeira coisa que se passou foi que nunca mais se discutiu se deviam ser divulgados dados, não deviam ser divulgados dados, porque os dados estavam a ser divulgados, era uma questão legal, mas começou-se a dizer se os rankings eram maus ou bons, confundindo as duas coisas. Os rankings fala-os quem quiser, mas a divulgação de dados é uma obrigação do Estado. Portanto, os rankings fazem dos jornalistas, quem quiser faz os rankings, assim como nós dizemos que gosto mais deste jardim e menos daquele jardim, temos o direito de o fazer. E para que nós não possamos dizer que gosto mais deste jardim do que daquele, o Estado não vai proibir ver os jardins. Seria uma coisa ridícula. O Estado... Eu agora faço um ranking dos jardins públicos em Portugal. Mas, por outro lado, também estava a dizer há pouco que fizemos pouco, não é? Em relação aos dados que temos disponíveis. Exatamente. Fizemos pouco em relação aos dados, devíamos fazer mais. Nos primeiros anos, sobretudo, fez-se bastante mais. Agora está-se a fazer menos. E agora está-se a fazer menos por várias razões. Uma delas é que... Aliás, duas razões principais. Uma é que estes dados dizem cada vez menos, porque cada vez eles são baseados em exames e cada vez menos os exames têm critérios comparáveis de ano para ano. Cada vez menos os exames desempenham o papel que deveriam desempenhar de aferir a aprendizagem dos alunos. E isso é a primeira razão. A segunda razão é que estes dados começaram a ser divulgados muito tarde. Ou seja, nós temos exames que são feitos em junho, julho, e esses exames, os resultados desses exames, junto com os resultados internos das escolas, junto com uma série de outros dados que também agora se tornam públicos, acabam por ser, anteriormente eram divulgados em novembro, dezembro, o que eu acho que já era tarde. Depois passaram a ser em janeiro, fevereiro, março. E agora estão a ser... E agora estamos em julho, setembro. Não é? Final do ano letivo. Portanto, que impacto é que isto tem? Isto é mais ou menos o mesmo que falar dos hospitais e dizer a lista de espera dos hospitais de Coimbra, olha, era assim há um ano. Mas eu não quero saber como é que era há um ano, eu quero saber como é que a minha escola está. Quero saber o que se passa nas escolas, quero poder intervir, poder dizer, olha, que eu acho que isto precisa de ser melhorado, aquilo precisa de ser melhor trabalhado, etc. Portanto, esse é o segundo fator. O primeiro fator foi os exames foram desvalorizados. Não só o governo, durante uma série de anos, andou a dizer que os exames não representavam nada, que era uma coisa má, etc., como depois começou a alterar os critérios dos exames. E depois, a seguir, divulga isto tardíssimo. Portanto, sem agora, impacto nenhum. Há aqui um dado que tem saltado à vista todos os anos, que é as escolas no topo da tabela destes rankings, não é? Que medem as médias dos exames, tanto do nono ano como do secundário, são maioritariamente, quando não apenas, compostos por escolas privadas. O que é que isto nos pode dizer também sobre o ensino e sobre as lições que estamos ou não a tirar? Não era assim. Repare-se, há uns anos não era assim. Há uns anos, repare-se, nos últimos anos, o governo não tem estado preocupado como deveria com a qualidade da escola pública. O governo começou por abastardar o currículo, começou por dizer que o currículo era muito exigente e que não era necessário, começou por dizer que as avaliações faziam mal aos jovens, depois começou a dizer que o importante era a pluridisciplinaridade e não as disciplinas em si, e, portanto, começou aboliu as metas de aprendizagem, depois aboliu mesmo os programas, substituindo-os por aprendizagens essenciais, que são coisas muito vagas. Ora, escolas privadas não seguem exatamente esses critérios. Já voltamos à conversa com o Nuno Crato, antigo Ministro da Educação. Na segunda parte vamos falar sobre outros dados que nos poderão ajudar a compreender a realidade das escolas. Era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar.
uma emissão pirata, declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Estamos de regresso à conversa com Nuno Crato, professor de Matemática e Estatística e antigo Ministro da Educação. Há aqui uma ideia de que estes rankings servem para os pais que poderem escolher a escola onde querem ou não colocar os filhos. Estes rankings estão a ser usados no dia-a-dia das escolas para decidir estratégias educativas? Não lhe sei dizer, mas os rankings, ou melhor, os dados divulgados sobre as escolas, cada vez significam menos. Cada vez os exames significam menos e cada vez estes dados saem mais tarde. Portanto, é muito pouco provável que sejam utilizados pelas escolas como poderiam ser. Por exemplo, os que estão a sair agora, em julho, referem-se ao ano anterior. Portanto, enfim, vai-se corrigir o quê? Vai-se corrigir aquilo que se passava há um ano? Nós queremos corrigir é aquilo que se está a passar agora. Portanto, é pouco provável que estejam a ser aproveitados como deveriam. Alguma coisa dizem e as escolas continuam a olhar para estes resultados, continuam, sobretudo as escolas mais preocupadas, continuam preocupadas exatamente com os resultados e continuam interessadas em melhorá-los. O professor foi Ministro da Educação entre 2011 e 2015. Qual é que foi a sua experiência com estes dados, quando eles saíram? A minha experiência é que isto que estamos a discutir, discutia-se já na altura. Nós tentámos que estes dados fossem publicados muito mais cedo, não conseguimos tão cedo quanto quereríamos, mas conseguimos que saíssem muito tempo antes do que está a acontecer agora, conseguimos que saíssem depois do verão, e isso podia ter um impacto diferente daquele que eles estão a ter agora. E outra questão que nós demos muita atenção também foi dar mais dados de contexto, porque se estes dados dizem alguma coisa, mas não dizem muito, deveriam dizer mais, então o que se passa não é esconder estes dados, o que se passa é dar mais informação às pessoas. Ou seja, se nós temos escolas que talvez não possam ser comparáveis porque são de meios sociais muito diferentes, então expliquemos, demos dados sobre esses meios sociais, demos dados sobre a história dessa escola nos anos anteriores, etc. Portanto, dar mais dados. Ora, a minha experiência quando eu fui ministro foi procurar sempre dar mais dados às pessoas, procurar sempre dar dados de contexto, aqueles que podem ser dados. Nós estamos sempre a falar aqui em médias, como é evidente, não estamos a falar deste aluno e daquele. E os investigadores depois podem usar esses dados para tentar discutir as políticas públicas, ver o que funciona, não funciona, etc. E com esses dados de contexto, as pessoas também ficam a perceber melhor o que é que se passa. Porque se de facto há escolas que têm dados, têm um meio social, têm um historial, têm muito diferente, as pessoas, conhecendo esse historial, conhecendo esses dados de contexto, também podem relativizar as suas conclusões. Eu acho que isso é muito importante. Há pouco falávamos também na diferença entre as escolas privadas e as escolas públicas, pelo menos nestes dados de que dispomos. A verdade é que também elas trabalham em contextos diferentes. O que é que poderia ser feito para aproximar as duas realidades? Ia dizer que há quem defenda uma maior flexibilidade na contratação de professores por parte das escolas públicas. Isso poderia ser uma das medidas que poderia ajudar? Sim, isso é uma das coisas que têm sido mais discutidas e que têm tido mais oposição. Há, de facto, reparem uma coisa, para voltar às escolas públicas e privadas. Há escolas públicas boas e escolas públicas que não são tão boas. Há escolas privadas boas e escolas privadas que não são tão boas. E no seu conjunto, as coisas são relativamente paralelas. Portanto, não é tanto o ser público e o ser privado. Mas é importante, no ser privado, uma coisa que é, a escola privada tem mais liberdade. E haver alguma concorrência entre as públicas e as privadas entre si, mesmo entre as públicas entre si, é algo importante porque ajuda todos a melhorar os seus resultados. Termino aqui um bocado como comecei o episódio. O professor defende a divulgação destes dados e os rankings ainda fazem sentido como estão?
os rankings, quer dizer, ordenar os dados de acordo com um certo critério, são uma simplificação das coisas. As pessoas gostam de coisas mais simples. Se fossem os dados divulgados todos sem ordenação nenhuma, seria mais confuso. Eu julgo que os rankings são uma simplificação muito grande da realidade. E os jornais divulgam-nos porque é uma maneira simplificada de fazer as coisas. Eu não vejo que isso seja um crime de lesa majestade. O que é importante é que as pessoas percebam que o que está em causa não é a ordenação, o que está em causa são os resultados das escolas e que esses resultados devem ser interpretados no contexto em que as escolas trabalham. Obrigada, professor Nuno Crato. Obrigado eu. Nuno Crato foi Ministro da Educação entre 2011 e 2015, é professor de Matemática e Estatística da Universidade de Lisboa e presidente da Iniciativa Educação. Este episódio foi preparado com a contribuição de Mariana Marques Tiago. No site do Observador pode encontrar os gráficos, as curiosidades e a análise aos dados das escolas. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Bom fim de semana.